Como músico e compositor, o piano é a minha ferramenta de trabalho. Sendo um instrumento de cordas percutidas e polifónico, é como se dentro dele habitasse uma orquestra com possibilidades infindáveis. Na música que escrevo, consigo escutar os sons mais antigos da civilização humana, presentes na dança, no canto, no teatro ou no cinema. Como desenhador, tenho traçado muitos caminhos, que vão do papel às atuações ao vivo, com músicos, atores e bailarinos. E o computador, com a caneta digital, tem-me permitido dialogar com outros instrumentos, partilhando gramáticas de tempo, estrutura, textura, abstração e emoção. Dos nossos espetáculos conjuntos, na conversa entre instrumentos, nasceu a vontade de partir à descoberta dos primeiros sinais sensíveis da presença humana no universo. Tal como muitas outras espécies no planeta, precisamos de definir e garantir o nosso território, às vezes até de guerrear por ele. Serão os desenhos, canções, danças e histórias uma forma de demarcar esse território individual e coletivo? Da bandeira ao grafite, do hino ao toque de telemóvel, como e por que escolhemos objetos artísticos para representar o nosso lugar no mundo? Escavamos o território que herdamos à procura de respostas. Como é que a vida dos nossos antepassados de há 20 mil anos nos pode ajudar a perceber quem somos hoje? Nós acreditamos que, sobretudo nos verões paleolíticos, o Coa fosse uma espécie de armadilha natural, não é? Onde os animais tentavam beber água e atravessar o rio para seguir a sua migração sazonal. E, pelo menos aí há uns 36 mil anos, daquilo que sabemos neste momento, os primeiros sapiens chegaram aqui, viram que havia um ajuntamento anormal de animais que não existiam noutros sítios, tiveram sorte na caça, se calhar caçaram alguns desses grandes herbívoros e desenharam-os nas paredes para reconhecerem facilmente o local da grande caçada na próxima temporada. O Val do Coa consegue ter uma diferença, os próprios fundos, a zona do fundo do Val chega a ter diferenças de 10 graus de temperatura dos planaltos para o fundo do Val. Isso permitiria, por um lado, não só ter um ecossistema que se desenvolvia muito mais cedo do que as zonas de planalto, e, portanto, toda a recoleção das bagas, da vegetação, seria bastante mais cedo, e o acesso fácil às zonas de planalto, que quando os degelos se davam, criaria melhores pastos, portanto, os grandes herbívoros mais facilmente acederiam e teriam aí alimento e, portanto, mais fácil seria também caçá-los. Podemos dizer que o Coa, nos verões paleolíticos, era uma espécie de Serengeti da Europa, só que em vez de ter gnus e zebras a tentar atravessar o rio e crocodilos à espera, aqui os crocodilos tinham 2 pernas e lanças na mão, e os gnus eram os auroques e os cavalos que vinham beber água ao rio ou tentar atravessar o rio. E quem eram no Paleolítico essas pessoas que passavam e permaneciam temporadas no Val do Coa? Como é que elas usufruíam da fertilidade deste lugar? Aqui eram mais bandos familiares, que podiam ter 20, 30 indivíduos. Podia haver grupos mais numerosos, mas não era fácil, porque arranjar comida vivendo da recoleção e da caça para 100 ou para 200, tinha que haver uma abundância extrema de alimento, tanto de vegetais, de frutos, de sementes, como de animais. Não é? É que um animal deste porte não só daria alimento para o grupo de 25, 30 pessoas, imaginemos um auroque, daria muito alimento, muita abundância, mas também muita matéria-prima que era utilizada para o seu dia-a-dia, nomeadamente as peles,
os ossos eram aproveitados, os chifres, os tendões, que eram feitas cordas com os tendões destes animais, as peles seriam usadas não só para se cobrirem, mas também para as tendas. Mas seriam estes materiais locais suficientes para as atividades cada vez mais complexas destas pessoas? Recolheriam elas materiais diferentes nas suas deslocações cíclicas por outros territórios? Seriam essas matérias objeto de troca entre grupos diferentes que se cruzavam nos verões férteis do Vale do Coa? Isto também é revelado precisamente pelo aparecimento de uma matéria-prima aqui no Coa que não existe localmente, nem regionalmente, que é o sílex, mas que aparece no raio de 200 km daqui. E no mesmo nível de ocupação encontramos sílex proveniente de vários pontos. Isso demonstra que haveria contactos com outros grupos. E o que se pensa hoje em dia é que o Coa pode ter sido um ponto de aglomeração de grupos em determinados momentos. Há um colega meu que diz com uma certa piada, o Mário Reis, diz com uma certa piada que a primeira União Europeia ocorreu no Paleolítico Superior e durou 30 mil anos. E o que se pensa é que o Coa pode ter sido um desses sítios de aglomeração e onde fariam trocas de comunicação e de conhecimentos sobre novas técnicas de caça dos animais, novos utensílios, novos venenos para as pontas de seta, traziam sílex, provavelmente levariam quartzo ou quartzito daqui, da região, e onde fariam os casamentos entre os grupos. É através desse contacto entre as pessoas, as ideias transportam-se e transmitem-se, e por isso a forma de desenhar o auroch é igual desde aqui até Lascaux. Nas manifestações artísticas mais ancestrais, encontramos o indivíduo num lugar coletivo, presente quando escutamos uma canção antiga, um romance tradicional ou quando observamos uma rocha plena de gravuras. A arte como uma espécie de subconsciente coletivo. Cantamos quando nascemos e quando morremos, do berço à cova, no amor, no trabalho, nos cantos sociais e políticos, nos ciclos da terra. Na religião, a música e a dança desempenham uma função primordial na liturgia cerimonial, congregando o coletivo num lugar de pertença. A cultura, como território, é o lugar da grande família humana. Poderá um objeto artístico circunscrever um território e dar pistas sobre as práticas desse grupo? Como, através do tempo, nos apropriamos destes lugares de família? A cultura é sempre associada a uma expressão, não é? Ela até expressa de algum modo. Um exemplo muito simples, o figurado de Barcelos define um território. O figurado de Estremoz define aquele território. É um microterritório, é verdade. Mas tal como este exemplo, existem depois na arqueologia e na pré-história gramáticas decorativas na cerâmica, por exemplo, ou tipologias de objetos líticos que só existem naquele território mais alargado. Nós hoje em dia temos antas que foram transformadas em capelas. A memória daquele espaço enquanto um espaço sagrado, ou seja, o significado que foi atribuído àquele espaço, mantém-se até hoje. Há, efetivamente, por um lado, locais ou objetos que têm um significado específico, uma simbologia que perdura até hoje. Nós vemos isso. Por exemplo, Foz de Coa é um caso muito engraçado. Se pensarmos que, para além de ser, efetivamente, um local maravilhoso no Paleolítico e, efetivamente, poderá ter funcionado como santuário, foi posteriormente introduzido na Rota dos Caminhos de Santiago. Portanto, continua com esta vocação espiritual, não é? Até muito recentemente. A arte tem esse poder único de unir as pessoas, de falar uma só linguagem, de falar um mesmo território. E quando digo território, é uma perspectiva muito mais alargada. Mas também os objetos podem marcar um território. Poderá este tambor de Cabinda, costa da África Ocidental, comunicar de forma precisa através do espaço e do tempo? Se nós fizermos o exercício de lhe dar uma pancada seca, parece que acendemos uma vida lá dentro, uma alma que afinal estava lá escondida e que fala cá para fora. É exatamente isso. Isto é uma alma e isto fala. Esta peça está, geralmente, pendurada
de um tronco e é percutida com duas massas, que na ponta tem uma resina, não é? E esta peça tem 2 tons, o que permite modular o que é transmitido. E isto está feito de tal maneira que, tanto quanto sei, chega a propagar-se o som a mais de 10 km. Ou seja, é possível, de facto, com grande rapidez, por relé, ir transmitindo a uma velocidade enorme uma mensagem, digamos, pela selva, muito rapidamente. Mas para fazer isto, não basta haver um tambor. Para haver isto, é necessário esta coisa que está aqui inscrita. É necessário que haja um ouvido que eu ouça. E não é apenas que o ouça no tímpano. É necessário que o interprete, que perceba o que é que ouviu. De que forma é que as matérias-primas existentes no território podem ser trabalhadas como objetos simbólicos? Na obra do escultor popular Franklin Vilas Boas, os troncos e raízes que encontrava na praia, afeiçoados pela erosão e pela água, eram o ponto de partida para a sua invenção criativa. Como acontece este encontro com a matéria, o simbólico e o imaginário? Os objetos todos guardam profundamente na sua fisicalidade e na sua plástica a memória de uma coisa natural, do tronco que deu à costa depois de ter sido rolado e empurrado pelas torrentes do rio que desaguou perto daquela praia. Ou seja, há uma longuíssima história de afeiçoamentos que a natureza trouxe ali, uma data de coisas que num troço do seu trajeto apanha um indivíduo que na sua singularidade não só viu um potencial de sobreinscrição neles de qualquer coisa, como sentiu que essa sobreinscrição descobria no próprio trabalho de a fazer, descobria um caminho para se continuar e que resultava numa coisa que ganhava alguma autonomia e que puxava seguramente a ele também. Alguma coisa nos arrasta de um som para outro som, de uma tonalidade para outra tonalidade. E isto também acontece com as palavras, também, não é? Quantas vezes uma única palavra de repente nos faz criar uma associação com qualquer outra coisa e a gente sabe que o que aconteceu ali nos vai levar a uma viagem qualquer. Mas eu imagino o que é que poderia ser para aquelas pessoas a simples emissão de um som que, quando eles têm consciência que é o deles, que eventualmente será até mais grave e que se aproximará dos sons graves que eram feitos quando o vento passava ou quando havia as tempestades e que eles reconheciam como algo de superior. Portanto, a palavra, para mim, a nível inicial, é tudo isto. Se eu tenho medo quando este tipo faz este som, eu se calhar também posso fazer o mesmo som para meter medo. Ou posso fazer, e a certa altura esse som torna-se comunicativo e depois esse som torna-se ritual. Será sempre um mistério, mas talvez seja este mistério que mantém o fascínio nesta primeira arte da humanidade.